Este programa é livre para todos os públicos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Querido filho, querida filha, estou muito feliz de estar de volta. Esse mês de setembro eu combinei com o Padre Bruno, eu falei, Padre, como o senhor está falando do aprofundamento, o senhor vai nas minhas datas, que eu estou no Sorrindo, e depois, no mês de agosto, aliás, né? Eu combinei dele vir e agora em setembro estou voltando. Para poder partilhar aqui a palavra. Olha, como o Padre já falou, Daniel, capítulo 3. O capítulo 3, você vai perceber que é bem grande mesmo. E ele conta a história dos 3 jovens na fornalha. Eu não vou ler tudo, senão eu ia ter que gastar 12 minutos aqui da pregação lendo, né, a citação. Mas ele conta a história dos 3 jovens na fornalha. Esses jovens estavam no exílio, num país diferente. Não é? Os judeus foram levados para lá como exilados e era um país de costumes pagãos, né? E o rei Nabucodonosor, um nome facinho de pronunciar logo de manhã, quiser colocar o nome do seu filho de Nabucodonosor, só que não, né? Melhor não. Enfim, ele tinha emitido um decreto real passível de morte. Ele tinha erigido uma grande estátua de ouro, não é? De uma das divindades pagãs que ele adorava, ele era pagão, e também uma estátua dele mesmo, né? Estátua do próprio rei. E ele emitiu o decreto real que quem não adorasse, quando ouvisse o toque dos instrumentos musicais, a cornamusa, a lira, aqueles instrumentos antigos, né? Seria lançado na fornalha de fogo, queimado vivo. Só que esses 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, eles moravam lá, eram judeus e eram extremamente fiéis a Deus. E era proibido o pecado da idolatria, adorar outra divindade que não Deus. Até hoje é, né? Jesus é o Senhor. Mas quando se tocou as canções, a música, eles não se prostraram, obviamente, porque pela lei era proibido. E o rei mandou chamá-los e falou assim, ó, o rei deu até uma chance. Se vocês não ouviram, não prestaram atenção, e por isso que vocês não se prostraram quando tocou, não é, tocaram os instrumentos musicais, ao que eles responderam, não, rei, nós somos judeus, adoramos somente a Deus e não vamos nos prostrar diante do Senhor. Se o Senhor quiser jogar a gente dentro da fornalha, nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha. E se Ele não nos livrar, também a gente está em paz, porque nós não vamos pecar contra o Senhor. O rei ficou tão irado, não é? Tão irado, que ele mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. E lançou os 3 jovens. Então nós vamos agora para o versículo 24, para entender o que aconteceu com esses 3 jovens no meio da fornalha. Os 3 ficaram passeando entre as chamas, cantando hinos a Deus e louvando ao Senhor. Vou ler mais uma vez. Os 3 ficaram passeando entre as chamas, cantando hinos a Deus e louvando ao Senhor. Veja bem, na fornalha eles caíram louvando, eles caíram adorando. E depois, não é? Azarias no meio deles começou um cântico lindo, um hino de louvor, que vai do versículo 26 até o versículo 45, que inclusive nós rezamos esse cântico na liturgia das horas, os padres, os consagrados que rezam a liturgia das horas, né? Que é um cântico lindo. E ele vai dizendo, né, do pecado do povo, vai dizendo do amor de Deus. É um cântico lindo de louvor. Mas, não obstante toda a trama dessa história, que é muito bonita, né, muito significativa para nós, eu quero ressaltar a seguinte coisa. Os 3 jovens, no meio das chamas, olha, se fosse outro, talvez se fosse eu, estaria lá reclamando, meu Deus, que miséria, eu fui obediente a Deus, olha o que eu ganhei, só ingratidão, vou morrer nessa chama. E o arsenal de lamúria ali, né? Mas esses jovens, filho, filha, no pior momento da vida deles, veja bem, no pior momento, eles usaram a arma do louvor. E qual é a intuição de fundo, filho, filha, desta palavra? É que quando eu e você estamos no meio das chamas, quando eu e você estamos no meio da tempestade, do fogo, fogo na Bíblia pode ser imagem de muitas coisas, dentre elas purificação, provação, não é? É uma imagem também da chama que vai te consumindo ali, sabe? Se eu e você no meio desse momento difícil, ao invés de reclamar, adoramos e louvamos a Deus, milagres começam a acontecer, cadeias se rompem, a graça acontece e Deus salva a nossa vida da morte. Quando você louva, portas se abrem na sua vida que não seriam abertas de outras formas. Portas
que não poderiam ser abertas de outras formas e que nem existiam. O louvor abre caminhos que nem nós sabíamos que poderiam acontecer. Talvez hoje você se identifique com essa palavra, você esteja no fogo da provação, no fogo da depressão, do transtorno de ansiedade, no fogo do desemprego, no fogo de um problema familiar, o seu casamento está difícil, seu filho está dando trabalho, está na droga, talvez você descobriu um câncer. Nós estamos lidando lá em casa, minha irmã está com câncer, né? Sabe como é difícil isso, às vezes o coração da gente sente, né? Mas se você no meio desse fogo, que eu não sei qual é, mas você pode dar nome aí ao teu fogo, né? A provação de hoje. Se você no meio disso louva a Deus, meu irmão, você não tem noção, sabe? No meio dos louvores Deus habita, como nós cantamos aqui. Quando nós louvamos, Deus nos cura. E o louvor, veja bem, é uma oração de exorcismo contra o mal. Você não tem noção do poder do louvor. Você não tem noção. Aquela outra passagem, você não precisa citar, eu não vou nem dizer onde ela está, só vou citar para você não querer abrir, né? Mas lá nos Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas na prisão. Gente, eles estavam num momento difícil, presos injustamente, amarrados com o pé no toco, né? no subsolo do subsolo do subsolo, lugar mais sujo, fedido, escuro da cadeia, como era comum naquela época. E eles estavam fazendo o quê? Louvando a Deus, cantando hinos. E à meia-noite teve um terremoto, abriram-se todas as portas, abriram-se as portas da cadeia, quebraram-se as correntes que os prendiam e eles saíram ilesos. O louvor tem um poder, você não tem noção, é uma arma. Você no meio da tempestade, você no meio das chamas, da fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais pelas provações e problemas da tua história nesse tempo. Louve. Quando você louva, Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as algemas, purificando tudo que precisa ser purificado. Agora, não desanime no meio da provação. Siga o exemplo desses 3 jovens. Porque, veja bem, tem muita gente que entendeu errado a palavra e associa que é preciso louvar só quando tudo está bem. Não, aí que você se engana. O louvor é para os momentos difíceis. O louvor é para a provação. O louvor é para a tempestade. Ele é uma arma. Você não entendeu, filho, filha. Eu muitas vezes não entendo o quanto isso é uma arma. E o que é arma? É algo para ser usado numa guerra, para proteção, para ataque, sabe? Então, saiba que nós precisamos implementar uma mentalidade de louvor. Vou falar sobre isso. Um olhar de louvor para todas as coisas. E sobretudo no meio das chamas, no meio da tempestade. Porque olha, se você está sofrendo hoje, não se torne um murmurador, um lamuriador, né? Um reclamador. Não. Se torne alguém que louva. Porque isso é tão forte. Porque quando você louva, você está ressaltando o que Deus está fazendo. Quando você reclama, você está ressaltando o que o diabo está fazendo. Padre Léo costumava dizer que a reclamação é um louvor ao inimigo. Imagina, que coisa triste, dura e real. A reclamação constante, a murmuração é um louvor ao inimigo. Padre, mas eu tenho que descarregar, padre. Eu tenho que falar, mas eu te pergunto, a sua reclamação resolveu algum dos seus problemas? Ou deixou você carrancudo, beiçudo, né? Você percebeu que a pessoa que vive reclamando amarga, ela fica até mais feia, ela fica pesada, ela fica uma pessoa carregada. As pessoas evitam a pessoa que só sabe reclamar, você já percebeu? Agora a pessoa de louvor, a pessoa que vê a ação de Deus em tudo, ela é uma pessoa leve, é uma pessoa agradável, né? É uma pessoa que não para no que é ruim, porque coisas ruins sempre vão acontecer. Sempre. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do impacto do negativo na nossa mente, né? Mas olha, eu digo para você, se você ligar a televisão agora, ou a rádio, ou o celular, e quiser encontrar coisas ruins aqui nesse programa, eu particularmente amo esse programa, trabalho na TV, olha que cenário lindo, olha essas folhas, essas árvores atrás, a iluminação eu gosto muito, eu gosto do jeito, da concepção das coisas aqui, não é? A concepção plástica do programa, mas se você quiser olhar e achar defeito, você vai achar. Olha, as meninas, eu achei o cabelo da Val muito bonito, a roupa dela muito bonita, viu, Val? Obrigada. Mas se alguém quiser achar defeito, vai achar. Mas a franja não tá legal.
Mas isso não está bem, não é verdade? O sapo ele faz o que ele quiser com o violão, toca muito, mas aquela pestana que ele fez não ficou boa, né? Sempre, se você quiser achar algo ruim, você sempre vai achar. E se você quiser achar algo bom, você sempre vai achar. Uma pessoa azeda sempre acha, né? Sempre acha azedume. Por quê? Porque a gente encontra o que a gente tem dentro de nós. Nossa. Você encontra o que você traz no coração. Você encontra o que está nos teus olhos. A realidade nem sempre ela se impõe a você, mas ela é um reflexo do que você traz dentro do coração e da mente, não é? Ela é um reflexo. Eu gosto muito daquela metáfora, não sei se os irmãos já ouviram. Uma vez eu estava pregando no Chile e eu fui até contar essa metáfora no grupo de amigos da Canção Nova lá, né? Inclusive os irmãos estavam aqui semana passada, os amigos lá do Chile. Um abraço. Assistem muito a nossa programação. Eu fui falar essa metáfora lá e o meu espanhol não é essas coisas, né? Aí o rapaz foi traduzir, mas e para achar a palavra foi um caos. Mas é a seguinte, a metáfora do urubu e do garimpeiro. Eu sou apaixonado pelo ofício do garimpeiro. Claro, não estou falando da atividade extrativa em si, né? Tem todos os problemas legais, etc, que a gente sabe. Eu estou falando, você vai entender o sentido que o padre vai colocar. Porque quando eu morava em Tocantins, eu fui pregar no Pará algumas vezes. Morei em Tocantins na época que eu fazia teologia. E eu conheci alguns lugares que tinha garimpo. E geralmente a gente pensa no ouro, né? A gente acha que o ouro é uma coisa pronta, brilhante, amarelo. Quando o garimpeiro vai procurar o ouro está no meio de uma lama, gente. Cheio de um monte de pedra que não é ouro, suja, às vezes tem bicho, fedido o lugar, sabe? Mas o garimpeiro, ele é treinado de tal forma, porque não é bonito o lugar do garimpo, tá, gente? Eles vão lá porque dá dinheiro. Mas eles são treinados de tal forma que ele bate o olho no meio daquela lama, daquela confusão, daquele fedor. Aquilo ali é ouro. Mas não tem cara de ouro. Não é amarelo no início, assim, amarelo brilhante, como a gente vê nas joias, né? Não. É misturado no meio de um monte de coisa. Mas quando eu fui lá, eu falei, como é que esse rapaz sabe, né? Claro, ele está ali há anos, etc. Ele vai no meio da lama, mete a mão, pega aquela pepitinha, separa das outras, às vezes com fogo, às vezes com uma talhadeirazinha, né? Aqui, padre, o ouro. Mas no meio de um monte de coisa, ele tem que jogar um monte de coisa fora para achar o ouro, né? Aí eu fiquei assim, quando eu estava vendo isso, sabe o que eu pensei na hora? Deus é assim. Ele olha para a minha vida e vê um monte de lama, porque tem, viu, na nossa vida. É pecado, é fraqueza, é inconsistência, é má tendência. Mas ele enxerga no meio do lodo, da lama, do fedor e vê, ali tem ouro. E pega o ouro, vai polindo o ouro, investe no ouro e mostra para o mundo essa pedra preciosa de grande valor. Que coisa linda. Deus é um garimpeiro. Porque na nossa vida, e outra coisa, quando todo mundo olhava para Paulo e via um perseguidor dos cristãos, um homem ruim, rude, agressivo, mas Deus via o apóstolo das nações. Porque Deus não vê a aparência, ele vê o coração, ele vê o ouro escondido, né? E é bonito a gente na vida desenvolver um olhar de garimpeiro. Ai, padre, meus filhos estão dando problema, mas tem ouro ali, viu? Aonde, padre? Não estou achando. Continua. Tem ouro no coração dos seus filhos, tem ouro no coração do seu marido, tem ouro na sua vida, não é tudo, me perdoe o termo, desgraça, tudo ruim, tem ouro. Agora, em contrapartida, falei do garimpeiro, veja o urubu. O bendito do urubu, com todo respeito aos flamenguistas, que é o símbolo do Flamengo, né? Ele é um animal sórdido. Por quê? O cachorrinho, vamos supor, foi atropelado. Desculpa o exemplo ruim, né? Pesado. Mas o cachorrinho nem morreu, mas está para morrer ali. Foi atropelado por uma moto. E o urubu lá de cima já sente o cheiro e já fica assim, só circundando. Esperando o cachorro morrer para ele se jogar na carniça e comer o cadáver. O urubu sente o faro da carniça. Ele fareja a carniça. E ele só fica na desgraça dos outros. Ele deseja desgraça, ele vê desgraça e ele procura desgraça. Me perdoe, tem muita gente que vive pela vida como urubu. Me perdoe. Só vendo desgraça, só enxergando tragédia, só olhando o que é ruim. Então, essa é uma opção, filho, filha. Para mim e para você, o que nós vamos escolher ser? Garimpeiro ou urubu? Porque se você escolhe ser garimpeiro, você vai ver muito lodo, você vai ver muita sujeira, mas Deus vai te dar essa percepção, essa intuição, essa clarividência de perceber, não, tem ouro, eu vou acreditar, não está tudo perdido. Tem lama sim, porque não dá para a gente ser insensato e dizer que está tudo perfeito, né? Olha para o mundo, olha para as guerras, olha para tudo, tem problema.
Mas tem ouro aí também, Deus não deixou de agir. Agora, se você desenvolve essa vocação de urubu, me perdoe, por mais que tenham coisas boas, você só vai ficar na carniça, você só vai ficar na tragédia. E você sabe, ontem eu estou escrevendo um livro novo, eu vi a Val falando dos livros, eu estou escrevendo o meu 8º livro, que vai ser lançado agora no Osana Brasil, no final do ano. E nesse livro eu estou fazendo algumas pesquisas para, o nome do livro já posso adiantar, já combinei com a editora, é A Libertação da Mente Ansiosa. Mas como não tem muita gente com mente ansiosa, não sei se... E eu estou estudando muito a questão do impacto das coisas na mente. E ontem eu estava lendo uma pesquisa conduzida por um pesquisador chamado Stuart Soroka, que é professor de comunicação e ciência política da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. E ele fez um estudo com 17 países, com milhares de pessoas, ele e um grupo de pesquisadores, e concluíram que, infelizmente, o negativo, a tragédia, a carniça e o que gera medo, chama muito mais a atenção do nosso cérebro, da nossa mente, prende mais a gente, do que o que é positivo e o que é bom. Eles provaram que uma coisa negativa fica na sua cabeça por dias, uma coisa boa você esquece rápido. Que coisa, né? Eu fiquei com a raiva. Feliz por saber, para poder ajudar as pessoas, colocar no meu livro, pregar, claro, né? Eu estou aqui ensinando você. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com a raiva. Eu falei, mas que coisa aqui. Por que a gente tem que ser assim, né? Mas você é atraído pelo negativo. E eu digo para você que esse estudioso, o Stuart Soroka, ele estudou 17 países. E desses 17, dentre esses 17, o Brasil estava. E sabe o que ele disse na pesquisa? Que o Brasil é um dos países que tem índices estatisticamente mais altos entre todos. Ou seja, que o brasileiro ama a desgraça. É pesquisa, gente, é fato, não estou supondo. Eu falei, não acredito. Jesus. Por isso que a gente tem que pregar mesmo sobre o louvor, pregar sobre a esperança, né? Ele falou que é um comportamento enraizado. Você sabe que a mídia sabe muito bem disso, né? A internet, a indústria do entretenimento. Olha, digo para você, é difícil você achar uma série que não tenha cenas de violência. Difícil. Você achar um filme que não tenha uma cena forte e vem ali o fundo musical, o BGzinho, né? Tum, 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 tum. E você vai entrando naquele filme, né? Naquela coisa. Tal. É feito para impactar. Por quê? Porque isso vende. Isso vende. A indústria sabe que o negativo vende. A televisão sabe que o negativo vende. A internet, os jornais sabem que o negativo vende. Por isso esse investimento no negativo. Por quê? Porque a pessoa, quando esse pesquisador explicava que essa pesquisa, para quem quiser saber, está publicada numa revista chamada Proceedings of the National Academy in Sciences. Bem interessante. Tem também aqui no Brasil. Que quando você, por exemplo, vê algo negativo, aquilo gera em você o mecanismo da ansiedade, um estado de alerta. Você fica assim, ó. Aí você não descansa direito e você não consegue sair daquilo. Então você vai querer consumir mais aquela notícia. Você vai querer comprar um livro. Você vai querer consumir, ou seja, dá dinheiro, né, gente? A indústria da comunicação já percebeu que o medo dá dinheiro, que a ansiedade dá dinheiro. Por isso que eu digo para você, não é à toa, despretensiosamente, que tanta gente está ficando ansiosa, não. É porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. A gente muitas vezes está dentro de um sistema maior que a gente não percebe, né? E outra pesquisa que eu vi também dizia o seguinte, que foi feita com 4.165 voluntários de uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, que quanto mais você consome conteúdo negativo, mais você vai ficar ansioso, preocupado e mais você vai querer esse tipo de conteúdo, né? É um ciclo. E eles concluíram o quê? Que o negativo vicia. Você acredita nisso? Gente do céu, ser livre é uma batalha, né? O negativo vicia. Se você se acostuma a ver o que é ruim, se você se acostuma com um olhar de urubu, se você se acostuma a ver carniça, se você se acostuma a reclamar, isso te vicia, gera um padrão altamente vicioso. E é ou não é verdade, gente, que tem muita gente viciada na reclamação e no louvor. Na reclamação, no negativo, no medo. Está viciada. A pessoa não consegue agir de outra forma. Ela, de 5 palavras, 4 são de reclamação. E o que liberta a gente desse vício no negativo? O que liberta a gente desse vício na angústia, na reclamação? A arma do louvor. Por quê? Porque através do louvor você está, entenda bem os 2 verbos que eu vou usar, treinando a sua mente para fugir dessa tendência natural de se prender no negativo.
Olha, faça a experiência, filho, filha. Tira de 5 a 10 minutos do seu dia, todos os dias. Eu fiz até um vídeo sobre isso uma vez e eu vi e recebi no canal do YouTube, meu canal do YouTube, fui percebendo os testemunhos das pessoas. De 5 a 10 minutos por dia. Se for no carro, ou se você puder parar num lugar, no quarto, na igreja, até melhor. Mas no carro, viajando, indo para o trabalho, começa a nominar, mas de um tom de voz que você possa se ouvir, é importante. Eu vou pensar em coisas que eu vivi hoje. Obrigado, Senhor, pelo café da manhã que eu tomei com os 2 padres, meus amigos que estavam lá em casa. Obrigado por chegar aqui e encontrar esses meus irmãos, todos bem-humorados, animados. Obrigado, Senhor, porque eu acordei bem, com vida. Obrigado por essas pesquisas que eu encontrei, que me fizeram entender esse mecanismo para ajudar as pessoas. Obrigado porque minha irmã está com câncer, mas o Senhor está cuidando dela, ela está bem, ela está sendo cuidada por bons profissionais, poderia ser pior. Obrigado, Senhor, porque eu sou padre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou das drogas, de tanta coisa, eu era para estar morto e eu estou aqui. Olha só, em 3 minutos aqui, olha quanta coisa. E eu digo para você, quando você vai nominando as coisas boas, louvando, é uma oração, né? Mas você também precisa ouvir, porque o teu cérebro precisa internalizar. Isso vai trazendo leveza para você. Eu podia estar hoje desanimado, mas só de olhar para a minha história e pensar, pô, eu era um jovem drogado, meus amigos todos morreram, Deus me tirou de lá. Eu já tirei o olho de tudo de ruim que está acontecendo hoje. Tirei os olhos de tudo ruim que poderia estar acontecendo. Não está, o dia está sendo maravilhoso. Mas poderia estar acontecendo, né? Mas o louvor, ele é uma arma, por quê? Porque ele vai driblando essa tendência natural. Ele vai treinando o seu cérebro para perceber o que é bom. Porque Deus sempre está agindo. E até no meio da desgraça, Deus está agindo. Porque se Ele não tivesse, seria pior. Tenho certeza. Aquilo que aconteceu de ruim com você, se não fosse Deus ter estado com você, você não estaria aqui. Tenha certeza. Padre, mas eu estou sofrendo. Deus está com você. O sofrimento é o momento no qual mais Deus está presente com a gente. Eu disse isso para minha irmã quando ela descobriu o câncer. Eu falei, é nesse momento que você vai mais se sentir amada por Deus. Porque é nesse momento que mais Deus está com você. Mas é preciso treinar o olhar. Porque, como eu disse, a tendência é natural e está sendo exploradíssima pelas redes sociais, pelas séries. A tendência é nos prender no medo e no negativo. Então, você precisa driblar o mecanismo da sua mente. Tendência até no jornalismo. Sim, em tudo, jornalismo principalmente, né? Então, você precisa driblar a sua mente para exercitar o louvor. E veja bem, o louvor é treinar e educar o coração para enxergar Deus agindo. É treinar e educar o coração para enxergar aquela tríade que Platão falava, né? O belo, o bom, o verdadeiro, o bom e o belo, a tríade platônica. Em tudo há um traço do belo, do bom e do verdadeiro, de Deus agindo, né? A tríade platônica. Mas se você se deixa levar, sabe, você corre o risco de, sem perceber, se tornar uma pessoa amarga, se tornar um urubu. Só não voa, né? Mas é um urubu escondido aí. Reclamando, tudo está pesado, tudo está difícil. Eu sei que existem problemas, mas Deus não deixou de agir. Eu me recordo quando eu vim, hoje cedo eu estava lembrando até, uma senhora, quando eu vim para a igreja, comecei a participar da igreja, participar de encontros, né? Eu era jovenzinho, perdido, pensa num jovem sem noção, vindo de um mundo totalmente diferente, né? E comecei a participar da igreja e nem sempre eu encontrava jovens para estarem comigo, eu queria mais, eu tinha sede, eu tinha vindo de uma vida bem difícil. E eu comecei a participar de encontros, na época tinha a Canção Nova lá na minha cidade, em Londrina, morei um tempo em Londrina, né? Morei em várias cidades, na verdade, ali no Paraná, mas morei em Londrina. E eu lembro que eu fui num encontro da Canção Nova e fui com essa senhora. Morava relativamente perto ali da minha casa, no meu bairro, e era uma senhora de idade. Hoje, como adulto, né, eu olho e vejo, sabe, ela tinha muitos problemas de saúde. Dores crônicas na coluna que irradiavam assim pelo nervo ciático, né? Muita gente tem, infelizmente. E, gente, pensa numa pessoa de louvor, que era aquela senhora. Naquela época ela já era uma senhora, não a vi mais, não sei se já não está com o Senhor, né, com Deus, ou se está aqui ainda entre nós, ela já era uma senhora de idade. E ela me levava, um jovenzinho maluco, todo perdido, acabando de sair das drogas, ela me levava e eu nunca vi uma palavra ouvi uma palavra de reclamação saindo da boca daquela mulher, nunca. Sempre tinha uma palavra de louvor, graças a Deus, eu estou com dor, mas nós vamos para o encontro, vai ser uma bênção. Graças a Deus, perdemos o ônibus, mas nós vamos chegar na hora certa. Talvez foi um livramento de Deus, né? De alguma coisa. Um dia ela tropeçou, tadinha, chegando lá no encontro, caiu, né? Ela levantou, a primeira palavra que ela falou, glória a Deus. Caí, mas já levantei. E com certeza, para uma pessoa que tem dor, né? Cair já com uma idade, talvez se intensificaram. Mas eu nunca vi aquela mulher reclamando, gente. Nunca.
E era tão bonito, né? Foi um testemunho para mim. Tanto que hoje, anos, mais de 20 e poucos anos atrás, depois, aliás, eu fui preparar a pregação e lembrei dessa senhora, né? Que me marcou ali, né? Uma pessoa de louvor é uma pessoa poderosa. Quando você louva no meio da tempestade, o inimigo não sabe o que fazer com você. Ele reconhece que ele está perdendo, sabe? Ele reconhece que ele está perdendo, ele se desespera, porque o que o inimigo não sabe fazer é louvar. O que ele não sabe fazer é perceber a ação de Deus. Ele não consegue reconhecer. Então, quando você louva, você quebra esse vício, você sai dessa lógica, sabe? E você se torna uma pessoa poderosa. E mais uma vez eu digo, tente olhar com um olhar de louvor. Você que é casada, se você olhar, minha filha, procurando os defeitos do Nerso, vai encontrar. Mas se você procurar virtudes, você vai encontrar também, não é? Os seus filhos também não está tudo perdido. E às vezes há uma tendência da gente, né? De achar que está tudo perdido, de se desesperar. Não se desespera. Eu digo para você, como padre, como sacerdote, que acaba ouvindo muitas pessoas, que muitas pessoas, depois de alguns anos, elas percebem que elas têm tudo que sonhavam e não sabiam. Sabe? Talvez você já tenha a esposa que você sonhava, o esposo que você sonhava. Você não percebeu ainda, né? Talvez você já tenha a vida que você sempre quis. Mas você está deixando a negatividade, os problemas falarem mais alto, né? Não se desespere. E sabe por que o homem e a mulher de Deus é uma pessoa de louvor? Sabe por que esses 3 jovens na fornalha louvaram a Deus? Sabe por que os homens e mulheres de Deus, como essa senhora que eu falei, louvam a Deus em qualquer situação? Porque em tudo eles consideram o poder de Deus. Considerar. Eu gosto dessa palavra, né? O poder de Deus. Porque veja bem, se você olha para esse mundo, para as doenças, para a guerra na Ucrânia, para os conflitos na Síria, para os estupros, violência, problemas políticos, financeiros, polarização que a gente vive, problemas na sua família, sem considerar o poder de Deus, isso só pode te levar ao desespero. Só, sabe? Mas se você olha para tudo considerando o poder de Deus, o que é considerar o poder de Deus? É saber, não, tudo bem, tá feio o negócio, tô devendo, tô doente, tô nessa depressão, recaí nesse vício, mas Deus continua no trono. Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo a última palavra e Ele tem nas mãos o meu destino e a minha história. Eu posso confiar e descansar no Senhor. Porque veja bem, querido filho, querida filha, quando a gente não considera o poder de Deus, a gente não consegue descansar em Deus. E por que tem tanta gente cansada, esgotada, sabe? Exaurida nas suas energias? Eu sou padre, eu escuto isso todo dia. Quantas pessoas, o povo até me chama de padre da ansiedade por causa do livro que eu escrevi, né, Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Tem algumas pessoas que brincam, né, falar o padre da ansiedade. Mas quantas pessoas não dormem mais? Não dormem, não descansam, jovens. Por quê? Porque a pessoa não considera o poder de Deus. Se você achar que tudo na sua vida depende só de você, você vai ser uma pessoa estressada. Porque o fardo é muito pesado para você carregar sozinho, sozinha. O fardo de ter que lutar contra essa doença, o fardo de educar esses filhos, de pagar as contas, né? O fardo de corresponder à sua vocação. Até nisso me ajudou tanto quando eu fui ser ordenado padre, fui ser ordenado padre, né, muitos anos atrás, 11 anos e pouco atrás. Eu tive é muito normal, né, antes do padre ser ordenado padre, ele passar por algumas crises, né, porque é uma vocação muito séria. E eu dizia, né, olha, eu não vou ter condição, né, de viver tudo o que eu preciso. E um bispo muito sábio, meu amigo, me disse assim, Adriano, na época, né, você não vai ter condição mesmo, nunca. Nem eu tenho, mas você não vai ser padre sozinho. Um outro vai ser padre em você, né? Um outro vai ser padre em você, que é o Cristo. Ele vai acontecer, ele vai fazer o ministério, o teu ministério acontecer. Ele vai te ajudar. Então me deu uma paz, sabe? Eu falei, opa, não é eu que sou o padre que vou resolver, não. O que eu tenho que fazer é não atrapalhar ele que quer ser padre em mim, né? Se eu deixar ele agir, deixar ele falar, todas as vezes que eu meto demais o rabo no meio, né? O bedelho no meio,
como diz a metáfora do cachorrinho que mete o rabo no meio, eu atrapalho, né? Mas quando eu dou espaço e falo, Senhor, não, pode vir ser padre em mim, pode vir falar aqui no Sorrindo para a Vida em mim, pode vir atender essa confissão, ouvir essa pessoa, celebrar essa missa, né, em mim, presidir essa missa em mim, através de mim. É o que você deve fazer, considerar o poder de Deus. Senhor, vem um pouco ser mãe desses meninos através de mim, porque está difícil. Senhor, vem tocar, converter o meu marido em mim, através de mim, porque eu sou pequena, eu não consigo, eu sou pequeno. Essa é a sabedoria de Santa Teresinha do Menino Jesus, da pequena via, né? Reconhecer, eu não posso. Sozinho eu não consigo. Mas eu tenho pai, né? Eu tenho pai que é um pai bom. Saiba de uma coisa, Deus é um pai bom. Deus é um pai que nunca te abandona. Nunca abandona os seus filhos. Nunca. Talvez você... que recaiu num pecado, né? Tem tanta gente que recai em um pecado e desanima, né? Ah, eu pequei tudo de novo. Você pecou, mas Deus nunca vira as costas para você porque você errou, sabe? Ele assumiu os erros dele sobre você na cruz, né? Ele esquece dos seus pecados quando você se volta e confessa e busca a conversão, né? Você caiu, é só levantar. Não deixa que o pecado te defina, que essa queda, que esse adultério, que esse retrocesso te defina. Não. É possível recomeçar. E, como disse o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se aconteceu erro, se aconteceu limite, Deus vai derramar uma graça 7 vezes maior aí e vai te fazer levantar. Ah, mas eu dei 5 passos para trás. Confia, Deus vai te fazer dar 10 para frente hoje, porque Ele é fiel, tá? E considere o poder de Deus, sabe? Não alimente o desespero diante dos problemas, mas sim a confiança na bondade infinita de Deus, na bondade paterna de Deus. Sabe, quando a gente cultiva essa confiança, né, a gente sai dessa lógica desse mundo ansioso, desse mundo amedrontado, né? As pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão perdidas, né? E fica procurando de guru em guru. Você percebeu como as pessoas pulam de guru em guru? Vem alguém que dá uma palavra mais forte, oferece segurança, todo mundo corre atrás e segue e paga 20 mil no cursinho motivacional da pessoa, né? Por quê? Porque é um mundo, como dizia Bauman, líquido, né? Líquido, não tem solidez de valores, de conceitos, o relativismo, né? Como a frase que nós lemos aqui de São Maximiliano Maria Kolbe, tudo pode, nada é certo, o errado é certo, o certo é errado, as pessoas estão inseguras. Então, quando vem alguém que mostra uma confiança, corre todo mundo atrás, mas você não precisa correr atrás dessas pessoas. Você tem um pai que está de braços abertos dizendo, ó, vem cá, eu seguro você. Você que hoje está cansado, cansada, ah, filho, filha, eu entendo você. Você que está desanimado, de novo esse problema, descobriu essa traição do marido, da esposa. Você que descobriu que essa doença voltou depois de tanto tempo, você não tem energia mais para lutar. Você cuidando dessa pessoa idosa, dessa criança, dessas crianças tão exigentes. O salário está pouco, é conta para pagar, a criança doente de novo. São os desafios, é o medo do futuro, é a tensão. Diante da incerteza, da polarização política, institucional que nós vivemos. Confie em Deus, considere o poder de Deus e louve o Senhor no meio da tempestade. Louve o Senhor no meio da fornalha e treine, fique com esse verbo na cabeça, treine, eduque a sua mente para o louvor, para enxergar Deus agindo, para enxergar o bom, o verdadeiro, o belo, para enxergar o que Deus está fazendo em cada situação. Obrigado, Senhor, porque essa é a imagem que o Senhor já me traz. As suas mãos fortes, poderosas de Pai, segurando e levantando muitas pessoas que estavam caídas. O Senhor me dava essa imagem de uma mãos, braços fortes, levantando, segurando pessoas desfalecidas no caminho, sujas, algumas ensanguentadas, outras cheias até de lágrimas, excrementos sobre si. Essas mãos, esses braços fortes levantavam essas pessoas, essas pessoas, e as lavava, as purificava, lhes dava vestes novas, vestes brancas. É isso que o Senhor está fazendo agora, levantando você que estava caído, caída,
você que estava no desânimo, você que só estava vendo o que é ruim. Tudo bem, você está vivendo uma situação difícil, mas Deus não deixou de agir. Deus não deixou de estar no trono. Deus não deixou de cuidar de você. Ele está agindo, Ele está te levantando, Ele está te purificando nesse momento. Eu sinto o Senhor libertando pessoas que estavam com um padrão viciante de pensamento negativo, pensamento catastrófico, que está na raiz de muitos transtornos de ansiedade. Você que estava com esse pensamento catastrófico na mente, pensamento extremamente negativo, só pensando coisas ruins, o Espírito Santo está libertando a sua mente. O Espírito Santo está fazendo uma faxina na sua mente, tirando muitas coisas que não tem que estar aí, desligando esse estado de alerta, tocando você. Eu sinto também que o Senhor nesse momento está curando pessoas fisicamente, pessoas que em virtude da tensão, do enrijecimento muscular, da tensão que estavam vivendo, começaram assim, a tensionar tanto o pescoço, as costas, a lombar, o abdômen, que tinham dores crônicas. Você agora consegue descansar em Deus, filho. Você consegue agora ser liberto dessa dor porque essa tensão está sendo aliviada. Vem, Espírito Santo, nos batizar nessa manhã, encher o nosso coração, nos fazer entender Sua palavra, nos faz pessoas de louvor, Espírito Santo. Pessoas que louvam mais do que reclamam. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm.